Olá, turma. Estou com muita saudade de vocês, sentindo muita falta desse contato que nós tínhamos próximo, mas infelizmente agora não podemos nos encontrar. Então, por hora, nossos encontros continuam sendo online, certo? À distância, mas eu espero em Deus que isso passe logo, que nós possamos orar, confiar no Senhor, para que esse tempo passe. Enquanto isso, nós vamos glorificar a Deus com as nossas tarefas, você estudando e eu fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível, certo? Então, que a gente consiga fazer isso. E hoje a gente inicia falando sobre reprodução sexuada e variabilidade genética. Sobre esse assunto, a reprodução sexuada, eu falo aqui sobre sexuada. Quando falo sobre reprodução sexuada, quer dizer que ela envolve gametas, ou seja, o gameta tem que ser masculino e o outro feminino para que tenha reprodução. Um belo exemplo são essas flores aqui, que é a flor maravilha, que a espécie chama Mirabilis gelapa. Na reprodução dessa espécie, ela é sexuada por quê? Nas flores, não sei se vocês conseguem perceber aqui, olha, esse pontinho amarelo é o pólen. O pólen é exatamente o gameta masculino. Então, vão ter flores que terão esse gameta masculino e outras que não terão. Então, terão animais como a mariposa, que a gente vê aqui nessa foto. A mariposa, ela vem e ela se alimenta do néctar. Então, quando ela chega na flor, ela pousa e ela tem um aparelho bucal que ela consegue fazer tipo um canudinho, colocar lá dentro, puxar o néctar. Nesse processo, ela se suja com o pólen. Quando ela suja com o pólen, ela vai para outra flor e leva o pólen. E nisso provoca a reprodução, porque ela vai levar os gametas de uma flor para outra. Por isso que é uma reprodução sexuada, porque envolve os gametas, tanto masculino quanto feminino. Assim como, por exemplo, é a nossa, no ser humano, que temos os espermatozoides e o óvulo. É exatamente isso que eu vou falar aqui nesse slide. Então, para que tenha a fecundação, é preciso ter um construtor de gametas. Então, na nossa espécie, Homo sapiens, nós teríamos o espermatozoide, o ovócito, que eles se fecundam para gerar um bebê no fim, certo? Esse embrião, nesse formato específico. Mas para vários animais também vai ter um espermatozoide e um óvulo. Como acontece no geral? Então, o espermatozoide, ele tem uma cauda, ele vai nadar por essa cauda até encontrar o ovócito. Quando ele encontra, ele vai ser fecundado, e a partir daí o óvulo fecundado, ele vai começar a sofrer divisões celulares para formar um zigoto. E a partir daí, tem todo o processo para desenvolver até gerar um embrião. Aqui nós podemos ver imagens de microscopia, em que em vermelho a gente vê o óvulo, e em azul, cinza, a gente consegue perceber os espermatozoides. Então, os espermatozoides eles são liberados diversos, vários. E vários desses espermatozoides chegam até o óvulo e apenas, normalmente, a não ser casos de gravidez de gêmeos, que são bivitelinos, que podem ser dois e aí eles se dividem, mas geralmente um único espermatozoide fecunda esse único óvulo, certo? Quando ele entra, ele vai formar o zigoto, o óvulo fecundado, e a partir dele sofre diversas divisões celulares. Então, como a gente consegue perceber aqui, tá aqui o óvulo fecundado, ele vai se dividindo até formar um zigoto. Então, a gente consegue perceber que era uma única célula, divide-se em 2, 4, e vai 8, 16, inúmeras, até que o zigoto fica formado. E passam diversas semanas, vários dias, até que forma o embrião. Então, olha como Deus ele realmente é perfeito, como a glória de Deus a gente consegue perceber. Eram duas células, um espermatozoide no óvulo, eles se formam no zigoto, diversas alterações na célula são formadas, diversas divisões celulares, até formar um indivíduo, um embrião. Então, aqui, olha, nesses dois estão 22 semanas. Essa aqui é uma fotografia, dá para ver o embrião na placenta, no cordão umbilical, ele sendo alimentado e provido pela mãe. Então, nesse processo de fecundação, a gente percebe que tem que ter espermatozoide e um óvulo para dar origem ao embrião. Essa imagem aqui são de fotos que foram feitas exatamente do óvulo e do espermatozoide. Aqui o espermatozoide quebrando ele joga enzimas que quebram a barreira do óvulo, ele consegue perfurar o óvulo para fazer exatamente a fecundação. Depois desse processo, que o espermatozoide entra, começa a ter essas divisões celulares, essa célula vai até a parede do útero, aqui a parede do útero, e a célula começa a se prender. Então essa foto mostra exatamente isso. Depois que teve a fecundação, passa pela nidação, em que essas células se prendem à parede do útero.
E aí são diversos processos, como eu já falei antes, até que o bebê seja formado e desenvolva-se todo no útero. Essa reprodução sexuada, ela dá origem a dois tipos de células. As células somáticas e as células germinativas, também chamadas de células sexuais. Então, o que são as células somáticas? Todas as células do nosso corpo que não são células sexuais são células somáticas. Então, imagina, por exemplo, as células da pele do meu rosto, as células do meu cérebro, as células do meu olho, todas são células somáticas, certo? Que não são envolvidas com células sexuais. E as germinativas são exatamente as sexuais, ou seja, o espermatozoide e o ovócito. Então, aqui nessa imagem a gente vê o que? Temos os gametas, o espermatozoide e o ovócito, eles se fundem para gerar o zigoto. Daqui, elas podem ser diferentes, tem uma grande diversidade. Elas podem originar essas células que são somáticas, certo? Como tecido conjuntivo, as células ósseas, as células musculares, células da pele, o sistema nervoso, células glandulares, hemácias e leucócitos, certo? Então, todas são células somáticas. E ainda podem gerar outros espermatozoides e outros óvulos. Elas sofrem divisões celulares para virar outro gameta, certo? Quando são essas células sexuais, o que acontece? O espermatozoide e o ovócito, ele vai se dividir para gerar o espermatozoide no testículo e o ovócito no ovário, certo? Que são exatamente os órgãos sexuais, para gerar as células sexuais. Essas células a gente tem que entender que elas têm duas estruturas muito importantes, cromossomos e genes. Então, o que tem no cromossomo? O DNA mais proteína. O que é essa informação genética que está no cromossomo que tem o gene? A informação genética que vai, por exemplo, direcionar características específicas. Então, por que a gente tem uma cor específica do olho, um tipo específico de cor da pele, um tipo específico da textura do cabelo, o modo que o cabelo é? Porque o nosso gene direcionou isso. Então, dentro da célula tem um núcleo e lá tem o cromossomo, que tem essa estrutura específica, e no cromossomo tem o DNA, que tem formado de ácidos nitrogenados, o DNA ele forma os genes. Então, cada gene tem uma característica específica. Então, para a cor dos olhos, por exemplo, tem que ter vários ácidos nucleicos que a gente denomina, que vai formar o DNA, que gera um gene que vai ser específico para o olho ser escuro ou o olho ser claro, certo? E essas células somáticas são aquelas que não têm origem sexual, certo? A gente tem que saber que nós temos no total 46 cromossomos, que são 23 pares, certo? O que são esses 23 pares? Tem um par sexual e mais 22 pares de células somáticas, como eu disse antes, que, por exemplo, para caracterizar a cor dos olhos. Aqui, para exemplificar, tenho as células do cromossomo paterno, ou seja, do homem. Então, temos aqui 23 pares no total, em que um único par é o sexual. No homem, sabemos que ele é X e Y, certo? Então, eu tenho X e Y. E tenho 22 que são células somáticas, vamos dar outras características. Então, dos espermatozoides são 23 cromossomos, e aqui, dos cromossomos sexuais maternos, ou seja, da mulher, o par sexual é XX. E aí vai originar o ovócito secundário, que são 23 cromossomos, certo? Mais o ovócito, que é o par sexual. Nessa divisão celular, a gente tem que entender que vai se unir, então, o espermatozoide com o ovócito para dar origem a um outro organismo. Nesse exemplo aqui, o que a gente percebe? Que vai herdar metade dos cromossomos sexuais, metade dos cromossomos do pai e outra metade da mãe. Então, consegue perceber aqui, olha, tem o azul e o rosa. Azul e o rosa. Está representado o quê? Que o azul são os cromossomos que foram herdados do pai e o rosa os que foram herdados da mãe. Então, tem aqui os 22 pares somáticos mais o sexual, certo? Que a gente chama aqui de autossômico. E esse aqui é o par sexual. Nesse caso aqui, depois que teve a fecundação, o que desenvolveu foi uma menina. Tanto que aqui, ó, o cromossomo sexual é XX. Ou seja, foi um indivíduo feminino que foi formado, uma mulher. Tanto que é esse o símbolo aqui que é mostrado. Então, na fecundação, as células sexuais são formadas junto com as somáticas para poder ter essa formação genética aqui para que origine um novo indivíduo. Sabemos então que na reprodução sexuada há uma vantagem que não tínhamos antes na sexuada. Qual é a principal vantagem?
variabilidade genética. Os genes estão muito variáveis. Voltando para a imagem anterior. Então aqui, para ser sexuada, vai ter informação do homem e da mulher, mais as células somáticas. Olha quanto é variável a quantidade de DNA que vem, material genético, somando os dois para gerar um novo indivíduo. Tanto que ele mostra aqui, olha, o azul e o rosa. Porque ele vai unir a informação genética do pai e da mãe. Então, isso aqui é variabilidade genética. Se fosse assexuada, não iria unir gameta. Então, não teria informação genética do sexo feminino com masculino. Não, seria só uma cópia do mesmo indivíduo, que na verdade é um clone. Então, quando é sexuada, tem uma variabilidade de genes. Então, são vários genes que são formados exatamente por ter duas informações genéticas, do pai e da mãe. Isso concede uma variabilidade de espécies. Eu coloquei um exemplo aqui, uma ave. Na verdade, essas aves específicas aqui, e a gente percebe que, por ter uma variabilidade genética, eu tenho variabilidade de espécies. Então, são 4 espécies diferentes aqui. A gente consegue perceber que cada uma delas tem uma coisa específica, dependendo do nicho que ela ocupa, que é muito importante para a sobrevivência da espécie. Aqui, especificamente, a gente pode perceber que é o bico. Cada bico aqui, ele vai ser importante, ele é diferente. Então, essa ave aqui, ela não se alimenta da mesma coisa que essa. Consegue perceber que o formato do bico dela é bem diferente? Então, até para, por exemplo, se eu for comer frutas ou ainda retirar néctar de alguma flor, não é o mesmo tipo, porque esse aparelho bucal aqui, o bico, é bem diferente desse, então elas não vão conseguir se alimentar da mesma coisa. Logo, cada ave ocupa um nicho específico. Então, imagina o que? Essa variabilidade de espécie, ela consegue dar um sucesso maior para elas. Se tem uma alteração ambiental, em que determinado tipo de alimento é eliminado do meio ambiente, a espécie que fica mais bem adaptada, que tem, por exemplo, uma modificação, o bico mais específico para determinado alimento, ela sobrevive, enquanto que as outras não sobrevivem porque o alimento vai ficar escasso. Então, isso concede uma variabilidade genética e um sucesso evolutivo para determinadas espécies, certo? Tanto que a foto exatamente do arquipélago de Galápagos, que foi quando Darwin descreveu exatamente essa variabilidade e como isso concede um sucesso específico para determinada espécie. Quando se fala em reprodução sexuada, tem que entender que ela originou da assexuada. Agora, como? A partir do processo que a gente conhece como conjugação. O que é a conjugação? Acontece na reprodução assexuada quando há uma troca de material genético, como acontece em algumas bactérias. Nessa imagem a gente pode ver isso. Tem aqui uma bactéria, que é uma célula doadora e uma célula receptora. Então tem o cromossomo bacteriano e aqui tem o plasmídio, que é o DNA bacteriano. Nessa célula receptora não tem nada. O que acontece? Elas se unem e formam um polissexual. Então tem uma conjunção entre elas e a partir daí começa a passar da terceira etapa, que é ter uma transferência do plasmídio através do pi. Então esse plasmídio ele se duplica, tinham 3, passaram a ter 6 e aí criou o polissexual e houve uma transmissão. Por isso que é conjugação. Elas se conjugaram e passou a transmitir o material genético da doadora para a receptora. Então, a partir daí, teve uma reprodução sexuada, certo? Que ela passou o material genético. Como a gente vê aqui na quarta etapa, o que originou? Então, bactérias, que tem aqui o plasmídio da célula doadora, ela se integrou na célula receptora. Então, o cromossomo bacteriano, ele é diferente, mas ele tem um plasmídio igual da outra célula. Então, começou a ter uma troca de material genético. Isso se chama recombinação gênica. Ou seja, os genes são passados, eles se recombinam, o que concede exatamente essa variabilidade genética maior e um sucesso maior para a espécie. Então, por exemplo, imagina que a gente já sabe especificamente que alguns antibióticos eles conseguem selecionar bactérias. Então, se usa um antibiótico específico, ele consegue combater algumas bactérias e as outras não, porque umas são mais resistentes. Ou seja, aquele material genético ali, ele não consegue ser destruído. A bactéria não é destruída por determinado antibiótico. Então, quando se usa o antibiótico por muito tempo, as bactérias resistentes elas ficam e as outras morrem, exatamente por causa dessa multiplicação, dessa reprodução. Então, por exemplo, até com a história do coronavírus, a gente já sabe que no futuro muitas pessoas não conseguirão usar, por exemplo, a azitromicina e
e combater infecções simples que hoje a gente faz, porque as pessoas estão usando de forma indiscriminada. Tem gente que nem tem coronavírus e, por precaução, usou a azitromicina. Então, de certa forma, está selecionando bactérias que já estão no corpo, e aí quando for usar de novo não vai funcionar. Vai ter que usar um antibiótico mais resistente para conseguir combater as bactérias que sobreviveram, que é mais resistente. Então, isso é um perigo. Isso mostra que a reprodução sexuada ela atingiu um platô melhor, que ela foi mais bem sucedida do que a sexuada. E mostrar também essa recombinação gênica, dizendo exatamente que a sexuada ela veio da reprodução assexuada. E nós terminamos o conteúdo por aqui. Qualquer coisa vocês podem tirar dúvida comigo, inclusive falando pelo Instagram. E na próxima semana a gente já inicia com conteúdo na plataforma.